Olá, queridos amigos. Sintam-se abraçados pelo amor de Jesus. O tema para a nossa reflexão de hoje é o que é a prece e o que é um estado de prece. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. A prece, acima de tudo, é um ato de coragem. Por quê? Porque, para fazer uma prece verdadeira, precisamos abrir, ou melhor, escancarar o nosso coração para Deus. Não precisamos usar palavras bonitas ou fazer uma oração longa para que Deus nos ouça. Precisamos apenas ser verdadeiros. A prece nem sempre precisa ser feita com palavras pronunciadas. Pode ser feita em pensamento, em secreto, a portas fechadas, ou em conjunto em uma casa de oração. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Essa é a mensagem dos Espíritos para nós. Precisamos dizer o que está em nosso coração, porque Deus sempre nos ouve. Ele tem uma infinidade de bons espíritos a seu serviço, que estão sempre prontos a nos orientar e amparar. Mas Ele nos atende em nossos pedidos? Às vezes, Deus diz não. Às vezes, diz sim. E às vezes, diz espera um pouco. Mas como Deus nos responde? Deus fala? Deus tem boca? Sim, Ele nos responde, mas não com palavras, nem com fenômenos espetaculosos. Não adianta esperarmos que o céu se abra e apareça a mensagem de Deus para nós, escrita em letras grandes. Isso não, porque Deus é discreto. Nós é que precisamos prestar atenção ao nosso redor, porque a resposta pode vir por alguém, por intermédio de alguma coisa ou circunstância. E também precisamos estar atentos e buscar compreender essas respostas ou mensagens. Deus conversa conosco através de sentimentos, de ideias. Nós precisamos sentir Deus. A resposta pode vir num telefonema recebido, numa ideia que temos, numa placa que vemos na rua, no trânsito. Deus fala em nossos corações. E para ouvir Ele, precisamos sentir Deus falando dentro de nós. A prece é um pedir ou dar e receber, que precisamos estar sintonizados com a harmonia do plano espiritual para podermos receber e aceitar a resposta de Deus, porque a prece é energia e circula entre nós e ao nosso redor. E como fazemos isso? Olhando para nós mesmos, refletindo sobre nossos sentimentos em relação a nós e em relação aos outros, reconhecendo as nossas dores e assumindo os nossos erros, com a proposta sincera de nos melhorarmos. Porque Deus nos atende constantemente. E até um não é um gesto amoroso desse Pai carinhoso e atencioso a nosso favor. Nenhum pai fica feliz ao ver seu filho ou filha amado sofrer. Mas também precisamos reconhecer que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio. E nossos sofrimentos, muitas vezes, quase sempre, são fruto das nossas escolhas equivocadas e não castigo divino.
As respostas do alto não são entregues como comida no fast food, que pedimos e está pronta em minutos, e nem são entregues na nossa porta. No Evangelho de Mateus está escrito: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Mas vejamos, tudo depende das nossas ações. Não adianta acharmos que, porque Deus nos conhece, não precisamos pedir. E para podermos encontrar o que queremos, precisamos buscar, porque nada virá até nós se ficarmos imóveis de braços cruzados. E todas as portas fechadas que encontramos somente terão a possibilidade de se abrir se batermos. Ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará. A linguagem da prece é a linguagem do coração. Palavras somem quando jogadas ao vento, mas o sentimento verdadeiro não. Nada pode ser igualado ao sentimento amoroso e sincero. O silêncio é uma prece. Que tipo de silêncio? Quando silenciamos e não retrucamos uma provocação ou uma resposta atravessada. Quando silenciamos e ouvimos o nosso próximo falar tudo o que tem para falar, sem ficarmos pensando numa resposta para nos defender ou nos justificar. Quando silenciamos nossas palavras, nossa conversa, ao entrarmos em uma casa de oração e aproveitamos todos os momentos do nosso tratamento, deixando os assuntos triviais, rotineiros e cotidianos para serem conversados depois que saímos desse lugar de oração. A prece, no silêncio, nos deixa abertos e alertas para que o plano espiritual cuide de nós como precisamos. Em Mateus está escrito: entrai no vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Esse aposento, ou esse quarto a que Jesus se referiu, somos nós mesmos. Devemos nos recolher em nosso íntimo, observar o que vai em nossa mente e em nosso coração, para podermos orar com sinceridade e fidelidade. Em Marcos, o ensinamento é para que, antes de começarmos a fazer a nossa prece, pensemos se temos algo contra alguém. E se a resposta for sim, que nos reconciliemos com esse nosso irmão e o perdoemos antes de pedirmos perdão para nós mesmos. No livro Boa Nova, escrito por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, a mensagem a nós transmitida é que nós deveríamos encarar a prece como algo natural em nossas vidas, em nosso dia a dia. Tão natural como respirar. Então, podemos entender a prece como uma restauração de energias, como uma espécie de alimento para o nosso espírito, para enfrentarmos os nossos obstáculos. Se a prece deve ser algo natural, não existe palavra certa, lugar certo, hora certa para se fazer uma prece. Lembram da frase: a forma não é nada, o pensamento é tudo? Nós não ficamos escolhendo a melhor forma para respirar. Apenas respiramos. Então, não vamos perder tempo dando desculpas por não sabermos a melhor forma de fazer uma prece. Apenas façamos. Nas nossas preces,
falemos com a alma e peçamos com o coração. Sejamos sinceros e humildes. Exercitemos o perdão para que possamos ser cada vez melhores ao servir a Deus. A prece é uma comunhão com Deus. E um estado de prece é um momento em que educamos o nosso orgulho e a nossa vaidade. Obrigada a todos, que assim seja.